Senhoras e senhores deputados, eu me lembro, senhor presidente, que um presidente da República que passou pelo impeachment, ele ficou também conhecido por uma frase que usou na época da tormenta pela qual passava. O tempo é o senhor da razão, reproduzindo frase de autor conhecido. Não obstante, a figura que relembrou essa expressão, hoje, nós podemos reconhecer que a razão começa a prevalecer a partir da verdade. Os movimentos sociais, a população de um modo geral, a partir da repulsa em relação ao preço das passagens, a população se manifestou em vários estados, e manifestações expressivas, que também incorporaram outras reivindicações. E, na época, isso meados do ano passado, quando a presença era muito grande nas manifestações, os controladores do poder, com o apoio dos meios de comunicação, liderados pelo Sistema Globo, fizeram questão de dizer que as mobilizações feitas pela internet não contavam com a participação de partidos políticos. Chegaram a dizer, inclusive, que havia rejeição à presença de militantes com as bandeiras dos seus partidos. Obviamente que os donos do poder sabiam quais as bandeiras partidárias que estavam sendo admitidas nas manifestações. Obviamente, as bandeiras dos partidos identificados com a reprovação aos governos federal e estadual. Porque a principal causa da revolta popular são as políticas públicas dos governos. Governo Dilma, e aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, com o reforço do governo Sérgio Cabral. A questão do preço dos estádios, o superfaturamento, as imposições da FIFA, tudo ainda levando a população a uma indignação maior. Imaginar que o Maracanã, para ser reformado, custou mais, muito mais, do que 2 estádios novos construídos, feitas as correções, em países que sediaram pelo menos as 2 últimas Copas. E mais,
estádios muito mais bonitos, construídos com materiais muito mais caros comparativamente. Isto é, o padrão muito mais elevado. Imaginar que aqui no estado do Rio de Janeiro, o governo chegou a quase demolir o Parque Aquático Júlio Delamare, o estádio Célio de Barros está lá exigindo a sua reconstrução. O Museu do Índio, que nos lembra Darcy Ribeiro, ontem, dia de falecimento de Darcy Ribeiro. O Museu do Índio, por pouco não foi demolido. Aliás, aproveitar para homenagear Darcy Ribeiro, não apenas por sua luta em defesa da educação pública de boa qualidade, os CIEPs do governo Brizola, mas Darcy Ribeiro, antropólogo, a sua defesa dos nossos índios. Então estava lá o Museu do Índio, lembrando figuras importantes como Rondon, mas o Museu do Índio quase foi demolido. E é preciso dizer que o governo estadual ia demolir o Júlio Delamare e o Museu do Índio para construir ali um shopping com belíssimos estacionamentos, porque os, entre aspas, investidores não concordaram em concluir do outro lado da estrada de ferro, com a retirada das unidades do Exército. Não concordaram, porque não queriam construir um shopping ao lado da favela. Chegaram a dizer que o que existia de um lado seria transferido para o outro. É porque então não fizeram do outro lado aquilo que pretendiam fazer, demolindo o Júlio Delamare e o Célio de Barros. Então, a população, motivos de sobra para reagir. A educação pública, a saúde pública sendo completamente privatizada, as terceirizações, os escândalos. Então, a causa é oferecida pelo governo. E as manifestações cresceram, colocando em xeque o governo Dilma e o governo Sérgio Cabral, e eles usaram inicialmente da dura repressão, inclusive infiltrando agentes, com o objetivo da promoção de badernas, bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha em manifestações pacíficas. Não havia repressão nos poucos espaços ocupados por quem estava sendo apresentado como violento, depredador. Não. A manifestação era reprimida e dispersada sem que houvesse qualquer violência. As manifestações foram sendo criminalizadas. E aí, com essa desgraça da morte do cinegrafista Santiago, da Bandeirante, se agarraram ao cadáver com o objetivo de continuar criminalizando e ainda mais as manifestações populares. Chegaram à ousadia de dizer que as manifestações, deputado Conte Bittencourt, estavam infiltradas por traficantes de entorpecentes que depredavam lojas como sendo uma reação às unidades de polícia pacificadora. Um delírio, mas com o objetivo de intimidar aquela parcela ultramajoritária que se manifestava pela repulsa aos governos, com justas reivindicações. E aí o cadáver possibilitou o quê?
acusar um deputado, Marcelo Freixo, por sua notória liderança e reconhecimento, pelo menos por parte de parcela expressiva da nossa juventude. É um deputado destacado e de um partido político, o PSOL, que se apresenta como alternativa, fora dessa geleia geral. E aí, senhor presidente, estou concluindo. Agora, em pouco tempo, quando a verdade prevalece, quando forças sociais expressivas reagem em solidariedade ao deputado Marcelo Freixo, ato de ontem, no IFIX, aqui no Largo do São Francisco, da Universidade Federal, um ato expressivíssimo, com grandes figuras de diversas áreas, magistrados, parlamentares, líderes sociais, artistas. Ali era a demonstração óbvia de que, por maior que seja a força que eles têm, por maior que seja a força do sistema Globo, eles não vão conseguir, nem com a legislação que está sendo preparada no Congresso Nacional, para reprimir, para criminalizar, para penalizar, pena de 15 anos. Eu imagino os moradores da Rocinha, quando desceram até a casa do governador Sérgio Cabral, dizendo que não queriam o teleférico, querem saneamento básico, querem escola e educação. Imagina com esta lei do terrorismo. E a população de Jacarepaguá, e a população do Engenho Novo, tem ido para as ruas, até incendiando ônibus, porque o ônibus hoje é um representante desse sistema que oprime. E aí, senhor presidente, agora a verdade e a razão começam a prevalecer, e fica óbvio que a mentira tem pernas curtas e que eles não prevalecerão. O pessoal, senhor presidente, é a alternativa. O deputado Marcelo Freixo, sem dúvida alguma, é uma grande liderança no nosso estado. Muito obrigado.